Olá, caríssimos alunos. Então, a pedido de alguns alunos, hoje a aula será de redação. Quem tem medo de redação? Por que é que o povo brasileiro tem medo de escrever? Quais são as suas dificuldades? Eu vou lembrar aqui algumas dificuldades de vocês. Vou dizer o porquê, na verdade. Então, há 3 coisas. Primeiro, o conhecimento de mundo do candidato. Qual é o seu conhecimento de mundo? O que você tem em mente? Quais são suas ideias? O que tem norteado suas ideias? As novelas da Globo, as séries da Netflix? Então, outra coisa é o que você aprendeu na escola, a sua formação. Será que você estudou realmente, aprendeu alguma coisa? Ou você ficou e a escola passou? Como foi a sua vida escolar? E a terceira coisa é o hábito de leitura. Você tem o hábito de leitura, você lê, você tira pelo menos 1 hora por dia para ler alguma coisa? Então, quem lê, escreve. Então, a prática de leitura é que vai ajudá-lo com ortografia, com pontuação, com acentuação. É um treino. E escrever. Você escreve? Tem gente que tem preguiça até de mandar, não é um recado pelo WhatsApp, tem que gravar um áudio com preguiça. Escreva, vá treinando a escrita e escreva bem. Não é? Procure escrever seguindo as regras da gramática, use a linguagem formal. Você vai treinando desse jeito. Estão vendo? Eu acho que eu tenho razão, viu? Existem três tipos de composição escrita. Aí vocês vão dizer, isso eu já sei. Sim, então coloque em prática, já que já sabe, não é? É a descrição, a narração e a dissertação. Eu vou dar só uma pincelada sobre descrição e narração e vou aprofundar na dissertação, que é o tipo de texto exigido no Enem, ok? Vamos lembrar o que é uma descrição. O que é descrever? É escrever com clareza aquilo que você vê, não é? Pode ser um ambiente, por exemplo, aqui a minha cozinha é ampla, é arejada, tem mesa, tem cadeiras, tem fogão, tem geladeira. Fiz uma pequena descrição, certo? Descrição de ambiente, descrição de personagem, pode ser uma descrição física, descrição psicológica, ok? A narração, que é o tipo de texto que conta fatos, é contar fatos, uma história. Para ser uma narração tem que ter o espaço, o tempo, o personagem, o enredo. Descrição também faz parte da narração, não é? Que tipo de texto pode ser narrativo? O romance, a crônica, a novela, o teatro, certo? E por fim vem a famosa dissertação, a redação do Enem. O que é dissertar? É escrever, apontar suas ideias, dar o seu ponto de vista a respeito de um assunto. O assunto que eu vou utilizar é o racismo, visto que está em alta, não é? Depois que aquele negro foi assassinado lá nos Estados Unidos. Então, o racismo, certo? A redação tem que ter aquelas 3 partes famosas, lembram? A introdução, o desenvolvimento e a conclusão. O problema é, professor, o que é que eu coloco na introdução? Eu não sei não, o que é que eu faço no desenvolvimento? E a conclusão, como é que eu faço, hein? Não é assim? São 23 anos ouvindo essas reclamações. Mas tenham calma, tenham paciência e vocês conseguem. O que é a introdução? Introdução quer dizer levar para dentro, introduzir é levar para dentro, não é? É você dar o seu ponto de vista inicial a respeito do assunto, no caso do racismo. Não é? Você pode usar os conectivos
para iniciar, como odiernamente, no contexto atual, atualmente, certo? Então, sobre o racismo, indubitavelmente, que quer dizer sem dúvida, indubitavelmente, vírgula, nos dias atuais, vírgula, ainda existe racismo no mundo. Pronto, introduzi, eu disse que ainda existe racismo. Já introduzi, a introdução não precisa ser ampla, não é? Ou você pode usar também na introdução uma citação. Escolha uma música que fale sobre o racismo, um poema, não é? Um filósofo, uma frase de um filósofo, de Ariano Suassuna, escritor brasileiro, né? De Platão, de Sócrates, de Paulo Freire. Então, escolha uma citação para colocar na introdução e você faz um pequeno comentário a respeito daquela citação. Se for colocar citação, você vai colocar da seguinte forma, vai usar segundo, conforme, de acordo com. Então, segundo Ariano Suassuna, vírgula, ou então, de acordo com o escritor Castro Alves, vírgula, conforme o filósofo Platão, vírgula, assim você vai começar a sua citação na introdução ou no desenvolvimento também, certo? Tem dúvidas, tem perguntas, pode enviar pelo WhatsApp no grupo ou no privado. Estarei à disposição para tirar suas dúvidas, ok? Depois da introdução vem o quê? O desenvolvimento. O que é o desenvolvimento? O desenvolvimento é você comprovar aquilo que você disse na introdução, com argumentos, certo? Quero lembrar que na introdução, a introdução é a porta de entrada do seu texto. Então, se alguém ler a introdução e não gostar, ela não vai ler. Esse alguém não vai ler o resto do texto. Então, é bom caprichar, não é? Chamar bem a atenção na introdução, para que a pessoa sinta desejo de ler o resto do seu texto, ok? Ou o corretor da redação do Enem, não é? Sinta prazer em corrigir a sua redação, certo? Sim, o desenvolvimento você vai dizer como é que acontece o racismo, por quê, quando, onde, de que forma, vai comprovar como é que existe o racismo. Pode usar citações também, certo? Eu tenho aqui uma lista, olha, eu sempre anoto tudinho para não esquecer dos conectivos. Esses conectivos que vocês vão utilizar, como eu já citei alguns para a introdução, não é? De acordo com, segundo, conforme, odiernamente, indubitavelmente eu utilizei, no contexto atual. Para o desenvolvimento também existem uma série de conectivo, certo? Por exemplo, em primeira análise ou em uma primeira análise, tem vários aqui que eu anotei para não esquecer, tendo em vista esses aspectos, ou se você for escrever 2 parágrafos no desenvolvimento, se você tem pouca bagagem, escreva apenas um parágrafo, certo? Se você tiver muita bagagem, pode escrever os 2 parágrafos ou até 3, não é? Cuidado para não escrever demais e depois não ter espaço para a conclusão, certo? Então, no primeiro parágrafo do desenvolvimento, em uma primeira análise, no segundo parágrafo, em uma segunda análise. Se você for escrever só um parágrafo, não é? Aí você pode usar outros conectivos, não é? Tendo em vista os aspectos mencionados, eu vou enviar a lista em PDF para vocês, certo? Não se preocupem. E aí vai argumentar, vai comprovar aquilo que foi dito na introdução, certo? Por fim, vem a conclusão. A conclusão, não é? É o encerramento da sua redação, assim como a introdução. Tem que ser caprichada a conclusão também. Você pode, na conclusão, retomar aquilo que você falou na introdução e sugerir soluções para o problema mencionado.
O problema aí é o racismo. O que você sugere para solucionar esse problema? O que é que deve ser feito? Não é? Como deve ser feita essa mudança? Você vai colocar essas ideias na conclusão. Como introduzir a conclusão? A palavra mais usada para introduzir a conclusão é portanto. Então, é bom evitar porque todo mundo usa, não é? Você pode usar outros conectivos. Eu anotei aqui alguns. Diante do exposto, sendo assim, dessa forma, percebe-se, conclui-se, certo? Como eu já falei, vou enviar a lista com os conectivos. Prestem atenção, leiam, estudem e produzam, certo? Eu vou deixar esse tema, não é? Com apenas uma palavrinha, racismo, para que vocês possam produzir o texto. Além do tema, vou dar aqui o nome de um filme que retrata o racismo violento. O nome do filme é Green Book. Eu vou escrever porque é em inglês, não é? Anotem aí direitinho. Eu vou deixar aí na telinha, vocês vão ver como é que se escreve. Green Book, um filme excepcional. Eu chorei, não é? Eu chorei, no final eu chorei. Então, assistam ao filme, faz parte de literatura, e leiam mais alguma coisa e escreva a sua redação sobre o racismo. Para fazer a correção, vocês podem enviar pelo WhatsApp para o meu privado ou pelo e-mail. Também vou deixar aí na tela o meu e-mail para que vocês possam enviar as redações, ok? Dúvidas? Pode ser pelo e-mail, pelo Zoom, pelo Zap, o aplicativo que vocês acharem melhor. Vou dar agora algumas dicas ou mandamentos de uma boa redação para vocês. Primeiro, a redação é o seu ponto de vista, é a sua opinião, mas nunca use, na minha opinião, eu acho, para mim, não use essas expressões, ok? Não use a primeira pessoa, eu, não é? Acho, vejo, nada disso. Pode usar o plural, não é? Nós, povo brasileiro, ainda pode usar o plural, a terceira do plural. Mas jamais utilize a primeira pessoa do singular, ok? Nada de na minha opinião, nada de eu acho, nada de para mim, certo? Palavrões, fiz uma lista aqui. Palavrões, de forma alguma utilize palavrões em sua redação, ok? Utilize a linguagem formal, a não ser que você esteja fazendo uma citação, uma exemplificação e queira colocar aquele palavrão ali. Mas nunca, não é para abrilhantar o seu texto, que não vai cair bem, ok? Outra, esnobar. Tem gente que gosta de mostrar que sabe, não é? Eu sei tudo, eu conheço palavras difíceis, né? Só para esnobar. E às vezes o texto não fica bom, certo? Então tenha humildade. Use palavras simples, não é? Muitas vezes as palavras difíceis atrapalham o bom entendimento do texto, o bom andamento do texto. Outra, ser negativista. Tem gente que só mostra o lado negativo daquele tema. Não. Use 2 parágrafos no desenvolvimento. O primeiro parágrafo você pode mostrar o lado negativo daquele assunto. O segundo parágrafo você mostra o lado positivo, certo? Não mostre só a negatividade da coisa. Seja otimista em seu texto. Lembre-se sempre de colocar os pontos nos is, ok? A perninha do A, cortar o O. Tem gente que se esquece. Às vezes eu corrijo redações e nem sei se é O, se é A, se é E ou I. Não é porque o I faz um E e fica aquela loucura. A cedilha no C, não esqueça. Quero até dar uma dica de gramática. Antes de E e I, não se usa C cedilha, certo? Por exemplo, a palavra você, tem gente que bota cedilha no C. Não.
Está errado. Só se deve usar C com cedilha antes de A, de O e de U. Antes de E e I, jamais. Ok? Tem mais alguma coisa? Cortar o T. Evitar o uso de estrangeirismos, de palavras que não fazem parte da nossa língua, a não ser que não tenha outra em português para substituir. Não é? Mas é importante valorizar a nossa língua mãe. Não escreva demais. Tem gente que escreve tanta coisa que termina não cabendo mais a conclusão, né? Porque são 30 linhas. Então, revise o seu texto direitinho, enxugue o seu texto, não é? Retire aquelas coisas desnecessárias. Por isso que a gente tem que fazer o rascunho, ler, reler, não é? Para corrigir os erros. Muitos erros a pessoa comete por bobagem, porque tem preguiça de rever o texto e corrigir, certo? Você pode ter uma pontuação melhor. Evite as gírias, a não ser que seja para uma citação, assim como os palavrões, não é? Não encha a linguiça. Se você não sabe, não fique falando besteira, escrevendo besteira, aliás, o tempo inteiro, não é? Enchendo linguiça ou aumentando o tamanho da letra para mostrar que você escreveu muito. Não, é melhor escrever pouco, mas escrever com concisão, com coerência, certo? Do que ficar enchendo linguiça. O que mais? Não se desculpe dizendo que não escreveu mais porque o tempo foi pouco. Tem gente que coloca assim na redação: não escrevi mais porque o tempo foi pouco. Não faça isso, não precisa fazer isso. Então é bom se preparar. Prepare-se, leia, como eu já falei no início, leia, escreva. Pode enviar as redações. Se você tiver outros temas, envie que eu posso fazer a correção. Estou aqui para isso, certo? Não esqueça de dar o seu like, inscreva-se no canal do YouTube da escola, é o nosso canal, certo? Tenha um ótimo final de semana, que Deus abençoe a todos. Um beijo, fiquem com Deus.